Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou apenas pensador errante, e nesse vídeo a gente vai continuar nossa leitura comentada do livro Pequeno Príncipe, dessa vez do capítulo 10. Então já sabe, né? Dá o like se você está gostando da série, deixe seu comentário, é muito importante saber a tua opinião aqui sobre o que eu tô falando. E não esqueça de se inscrever no canal, para não perder nenhuma atualização. Então, dito isso, vamos logo pro vídeo. Capítulo 10. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329, 330. Começou, pois, a visitá-los, para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, posto que majestoso. Ah, eis um súdito, Exclamou o rei, ao dar com o príncipezinho. E o príncipezinho perguntou a si mesmo: Como ele pode reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simplificado. Todos os homens são súditos. Aproxima-te, para que eu te veja melhor, Disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O príncipezinho procurou com os olhos onde sentar-se, mas o planeta estava todo atravancado pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé, mas, como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na frente do rei, Disse o monarca. eu o proíbo. Não posso evitá-lo, disse o príncipezinho confuso. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então, Disse o rei. eu ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceje, é uma ordem. Isso me intimida, eu não posso mais, disse o príncipezinho todo vermelho. Respondeu o rei. Então, eu te ordeno ora bocejas e ora... Ele gaguejava um pouco e parecia vexado. Porque o rei fazia questão fechada de que sua autoridade fosse respeitada, não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Mas, como era muito bom, dava ordens razoáveis. Eu ordenasse, Costumava dizer. que um general se transformasse em uma gaivota, e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? Interrogou timidamente o príncipezinho. Eu te ordeno que sentes. Respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto de arminho. Mas o príncipezinho se espantava. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues. Apressou-se o rei a declarar. Majestade, sobre quem é que reinas? Sobre tudo. Respondeu o rei com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto discreto, designou seu planeta, os outros e também as estrelas. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso. Respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida, Disse o rei. obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Um tal poder maravilhou o príncipezinho. Se ele fosse detentor do mesmo, teria podido assistir não a 44, mas a 72, ou mesmo 100, ou mesmo 200 pôres do sol, no mesmo dia, sem precisar sequer afastar a cadeira. E como se sentisse um pouco triste a lembrança do seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar ao rei uma graça. Eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me esse favor. Ordenai ao sol que se ponha. Se eu ordenasse a um general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se em uma gaivota e o general não executasse a ordem recebida, quem, eu ou ele, estaria errado? Vós, respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Replicou o rei. A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, farão todos revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis. E o meu pôr do sol? Lembrou o príncipezinho que nunca esquecia a pergunta que houvesse formulado. Teu pôr do sol, tu o terás. Eu o exigirei. Mas esperarei, na minha ciência de governo, que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Indagou o príncipezinho. Hein? Respondeu o rei, que consultou inicialmente um grosso calendário.
Será lá por volta de 7h40 esta noite. Tu verás como sou bem obedecido. O príncipezinho bocejou. Lamentava o pôr do sol que perdera. E depois já estava se aborrecendo um pouco. Não tenho mais nada que fazer aqui, disse ao rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, respondeu o rei, que estava orgulhoso de ter um súdio. Não partas. Eu te faço ministro. Ministro do quê? Da justiça. Mas não há ninguém a julgar. Quem sabe, disse o rei. Ainda não dei a volta no meu reino. Estou muito velho, não tenho lugar para carruagem e andar cansa-me muito. Oh, mas eu já vi, disse o príncipezinho que se inclinou para dar ainda uma olhada do outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se conseguires julgar-te bem, és um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar-me a mim próprio em qualquer lugar, replicou o príncipezinho. Não preciso para isso ficar morando aqui. Ah, disse o rei. Eu tenho quase certeza que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto de noite. Tu poderás julgar este rato. Tu condenarás à morte de vez em quando, assim a tua vida dependerá da tua justiça. Mas tu o perdoarás, cada vez, para economizá-lo, pois só temos um. Respondeu o príncipezinho. Eu não gosto de condenar à morte, e acho que vou mesmo embora. Não, disse o rei. Mas o príncipezinho, tendo acabado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se Vossa Majestade desejar ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o príncipezinho hesitou um pouco. Depois suspirou e partiu. Eu te faço meu embaixador, apressou-se o rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava durante a viagem o príncipezinho. Então, como é de costume, vamos retomar um pouco o que a gente viu no capítulo 9. E no capítulo 9 eu acho que é mais interessante que a gente viu o começo dessa partida, dessa grande viagem no príncipezinho, no caso ele arrumando o planeta dele pra ir, né? E a gente viu ali a Rosa começando a reconhecer um pouco dos erros dela, né? Falando que foi culpa dela que aconteceu, que ela não é tão sensível assim, ela poderia suportar umas 2 coisas ruins pra poder amadurecer e experimentar as coisas boas da vida, né? E a gente fez a pergunta de se a gente soubesse que tudo vai sumir, que a gente vai perder as coisas, que a gente não vai mais ter elas ao nosso lado, se a gente cuidaria de fato delas, né? E agora, nesse capítulo 10, o que nós temos é a viagem em si do príncipezinho. E o que eu achei interessante é que ele mostra os planetas que o príncipezinho estava indo. No caso, ele foi do 325 ao 330, né? Lembrando que o asteroide do príncipezinho era o B612. Então, ele tá numa região até que longe da casa dele, né? E o primeiro planeta que a gente vê, no caso, suponho que seja o 325, né? Fica subentendido. Ele era habitado por um rei, né? E aqui eu já vou começar fazendo uma crítica, por causa que esse planeta aqui ele não faz muito sentido, frente ao planeta do príncipezinho, por causa que esse rei não faz nada, ele não tem árvores ali, não tem nada que comer, não tem um vulcãozinho para que ele possa preparar as refeições dele, né? Então, isso aqui não faz tanto sentido, eu já tenho que dizer. Porém, eu entendo o porquê que o autor quis fazer dessa forma. No caso, o mundo desse rei, ele consistia unicamente em o seu poder. No caso, ele ali, com seu manto glorioso, com sua coroa, com a sua cadeira, certo? Tudo que existia para ele no seu mundo era a sua soberania, o seu poder, né? Então eu entendo por que o autor quis escrever dessa forma, é uma licença poética, mas eu discordo, sabe? Eu acho que daria pra colocar uma outra coisa ali, né? Mas, enfim, não é algo que vai estragar o livro por inteiro. Mas eu acho bem simbólico o que é esse rei, no caso, né? Como que ele vive ali, como que ele se apresenta ao príncipezinho. E a primeira coisa que eu acho que a gente deveria frisar aqui é que esse rei, ele só era rei, no caso, ele se sentiu rei, ele ficou feliz por causa que ele poderia ser rei pra alguém, né? E isso aqui é fundamental.
Porque assim, o capítulo de hoje fala sobre pessoas que querem poder. Tá? Poder de mandar nos outros. Isso aqui é a parte mais essencial. Se você quiser sair depois do vídeo, acho que já teria impactado o suficiente em você. Mas se você quer ser líder, se você quer mandar nas pessoas, se você quer influenciar elas, você é rei, você é um governante, você é uma pessoa que leva as pessoas para algum lugar para elas e não para você. Então, você é obedecido porque você serve as pessoas. E não é as pessoas te servem porque sim, sabe? Então, o rei, ele sentiu satisfação quando tinha alguém para que ele pudesse liderar, quando alguém ouvia ele, quando alguém seguia ele, sabe? Mas o ponto ruim dessa amizade era que o príncipezinho, ele queria conhecer o rei, ele estava disposto a ouvir ali a história do rei, etc. Só que o rei só queria mandar. Tanto é que a primeira coisa que ele fala é que ele pudesse ficar ali, né, vendo o rei, conversando com ele, mas não podia bocejar. E por que ele não queria que o príncipezinho bocejasse? Pode ter vários motivos aí, pode falar quem não gosta, etc. Mas a forma como ele lida com isso é: você não pode bocejar e isso é uma ordem, para de bocejar. E o príncipezinho fala: tá, mas eu não consigo, eu tô cansado. E daí o rei fala: beleza, então agora boceja. Então ele quer ficar regulando, ele quer ficar controlando o que o príncipezinho faz ou deixa ele fazer, sabe? Então, isso já começa a ser uma relação ruim entre o rei e o príncipezinho. Já começa a estragar a relação deles, né? E o rei continua falando apenas dele, apenas do seu poder, apenas como ele manda nas pessoas, etc, né? E ele fala ali, não, porque se o meu general ali não conseguisse me obedecer uma ordem absurda minha, então errado seria eu, etc. E eu acho interessante por causa que esse rei, ele fica tentando fazer de certa forma essa dualidade de eu mando, mas eu tenho que fazer uma ordem que pode ser obedecida. Mas a todo momento ele diz que ele é uma autoridade absoluta e não pode ser desobedecido, né? Obviamente, pode até dizer de, não, se a pessoa puder me obedecer e ela não me obedecer, ela vai me obedecer sim, mas se for uma ordem impossível, que é erro meu, daí não tem erro nenhum. Mas isso é só uma maquiagem por cima do que o rei tá querendo dizer, por causa que ele diz que manda no planeta dele, ele manda nos outros planetas, ele manda nas estrelas. Então, obviamente, ele tá dizendo que tudo tá submisso a ele e tudo faz a sua vontade. Mas, ali mais pra frente, ele diz que ele tem que esperar que o tempo seja favorável. Então, na prática, o que ele diz é: eu tenho minha vontade, quando as coisas forem acontecer, minha vontade vai ser cumprida. E por isso eu sou obedecido. Mas perceba que ele não é obedecido por causa que ele mandou, por causa que ele obrigou as pessoas a agir, ou por causa que ele fez as estrelas curvarem como ele diz que ele faz. Ele simplesmente é obedecido por causa que aquilo já iria acontecer de qualquer forma. Então, na verdade, ele apenas diz o que já iria acontecer e diz: ó, veja como eu sou soberano, como as pessoas me obedecem, como todo mundo se curva à minha autoridade, sabe? Isso é bem patético, sinceramente. Ele simplesmente tenta se enganar dizendo que não, ele faz as coisas, ele manda ali, todo mundo se curva à sua vontade, sendo que não, sabe? E isso é triste justamente por causa que as pessoas que estão em volta dele, no caso o príncipezinho, que não vão confrontar ele diretamente, ele não vão querer se dispor com ele, vão fazer sua vontade, só que essa forma dele tentar controlar as pessoas e querer fazer que as pessoas sigam ele, faz elas se afastarem. Faz o príncipezinho ficar entediado, faz ele querer ir embora, certo? Que é o que a gente vê no final ali. Então, ele diz que ele é totalmente obedecido, que as pessoas têm que seguir o que ele manda, etc. Mas isso acaba fazendo ele perder as duas coisas que ele gosta, no caso, a amizade, que ele tem ali com o príncipezinho, e ele ser obedecido por alguém, certo? Então, isso volta àquela parte do início que eu falei, né? Se você é líder, você é líder pra alguém. Você não é líder por causa que você quer satisfazer teu seu desejo de ser obedecido, porque tem que ser do seu jeito ali, porque é o seu jeito melhor, etc. É o jeito que funciona, certo? É o jeito que é, você vai tratar as pessoas e vai fazer com que elas consigam trabalhar para você adequadamente. Essa é a ideia, sabe, da liderança. Se uma pessoa ela falhou numa tarefa e você começa a xingar ela, começa a brigar, etc., chamar ela de inútil, isso não vai ajudar a resolver o problema, isso não vai fazer com que as coisas sejam bem feitas, mas vai fazer com que a sua raiva possa passar temporariamente. Mas você não vai cumprir o objetivo de resolver a tarefa, só vai, tipo, até afastar pessoas do teu lado, certo? E
o rei, ele quer ser obedecido, ele não pode aceitar que não vão obedecer ele, sabe? Ele fica todo sem jeito ali por causa que ele não consegue fazer uma ordem que o príncipezinho tem que obedecer e que ele pareça sábio, que ele pareça sensato ainda, sabe? Por isso que ele fica meio vexado de, ora bocejas e ora sabe? Ele fica todo gaguejando ali, justamente por causa disso. E esse rei, ele se engana, achando que ele pode mandar em tudo, achando que ele tem poder sobre todas as coisas. O precipício pergunta, as estrelas te obedecem? Ele fala, sim, prontamente. Mas as estrelas não obedecem ele. Ele só coloca a vontade dele em um lugar onde as estrelas vão cumprir já, ele querendo ou não. Então ele finge que ele manda nas coisas. E eu acho que isso é o mais miserável desse rei. Não é nem ele ter perdido o Pequeno Príncipe. É o fato que ele acredita que ele manda nas coisas, sendo que ele não consegue mandar em nada. Ele acha que ele modifica a realidade com a sua vontade, sendo que ele não consegue modificar essa realidade. Sendo que, na verdade, muitas vezes, ele vai acabar se machucando por causa disso. E tem muitas pessoas assim. Muitas pessoas que são como esse rei. Que acham que não, a realidade se molda segundo minha vontade, e a realidade se molda segundo o que eu transmito às pessoas. Tem aquele negócio lá de lei da atração, de não, as coisas vão ser feitas segundo a minha vontade, eu quero uma coisa, eu quero muito forte, e eu ressoo com o universo, então essas coisas vão vir pra mim. É uma coisa desse rei falando que as estrelas se curvam à vontade dele. Como se você conseguisse ser um fator determinante na realidade. E detalhe aqui, eu já falei várias vezes aqui no canal, você influencia a realidade sim. Você é um ponto de desequilíbrio da realidade. Você pode fazer as coisas ir para A ou ir para B. Toda pessoa consegue mudar a realidade onde está. Porém, você não consegue determinar ela. As suas ações que você toma podem mudar a realidade, mas você não consegue determinar o resultado, o final. Você muda, mas não sabe para onde. E esse rei diz que ele muda, ele sabe para onde e é previsível. No caso, que ele sabe que vai ser feito, entendeu? E não tem nenhuma incerteza ali de se vai dar certo ou não, se vai ser obedecido ou não, se vai correr do jeito que ele quer ou não. Não. Ele diz que a vontade dele é obedecida e ponto. E isso é muito miserável. A pessoa que tá completamente desalinhada com a realidade, sabe? Que não consegue reconhecer seus próprios limites. E eu sempre digo, cara, uma pessoa que não reconhece seus próprios limites não consegue reconhecer seus próprios potenciais. Por causa que ela não sabe até onde ela pode ir, no caso, até o limite onde ela consegue ir naquele momento, então ela não consegue saber quais são suas habilidades, quais são suas potencialidades, para que ela desenvolva e vá mais longe. Então, cara, é muito triste, sabe? Sinceramente. E aqui eu gostaria de te deixar uma observação aqui também, mais uma no caso, que é que depois o príncipezinho fala ali que ele vai embora, tá entediado ali, sabe? Que nada ali tá deixando ele feliz e já tá se sentindo incomodado. Até porque, inclusive, o príncipezinho tava até andando em ovos, eu tava esquecendo de falar isso. Ele fica toda naquela defensiva de Majestade, eu peço que eu possa interrogar-vos, sabe? Ele fica todo tímido, todo receoso pisando em ovos por causa que ele não pode magoar o rei, ele não pode ir contra essa autoridade dele, sabe? Então, o príncipezinho, ele, de certa forma, perde um pouquinho da essência dele, perde um pouco da naturalidade, do conforto dele, só pra satisfazer esse desejo maluco do rei de ser obedecido, sabe? Sendo que uma coisa que não obedece à realidade, não faz sentido. Mas, enfim, voltando aqui, né? Quando o príncipezinho vai querer ir embora, o rei, ele tenta barganhar com o príncipezinho. Não, fique, eu te faço ministro. Daí ele fala, você vai ser meu ministro da justiça. Você pode julgar a si mesmo, pode julgar um rato. E daí dessa vez eu consegui me controlar, mas... horas você vai condenar à morte ele, então sua vida estará em suas mãos, mas depois vai ter que absolver ele, porque nós só temos um. Sinceramente, a primeira vez que eu tentei dublar isso aqui, eu ri pra caramba. 1 minuto rindo. Agora eu já consegui me segurar um pouco mais, mas foi muito bom essa parte do livro. Mas enfim. O Pispizinho, ele vê que isso é esquizofrênico, isso é maluco, isso não faz o menor sentido, ele não gosta da ideia de condenar o rato à morte. Até mostra também um pouco do rei, que ele acredita que sua autoridade é acima de todas as coisas, inclusive a vida, sabe? Isso já afasta o Pispizinho dele, mais do que já tava, né? E eu acho interessante notar nessa parte aqui que o rei, ele tá tentando chamar o Pispizinho de volta. Falando, não, pera, fica aqui que aqui tem valor. E qual que é o valor que ele dá, que ele oferece pro Pispizinho? É o valor do poder.
não, você fique aqui porque eu divido meu poder. Você vai poder mandar nos planetas, no meu planeta, no planeta dos outros, etc. Nas estrelas também. Entendeu? Só que não vai poder me julgar, porque eu sou absoluto. Ninguém manda em mim. Então vai ter que mandar nos outros. Então, o que ele tem a oferecer ao príncipezinho nessa amizade é influência. Influência de mandar nos outros, de determinar como vai ter que ser. Ou você poder dizer qual que é a sua opinião e os outros vão ter que acatar. Então, uma influência de coerção, sabe? De você falar o que deveria ser, mas não provavelmente impondo. Então, isso que o monarca ele tem a oferecer. Pessoas que são influentes, pessoas que são populares, né? O rei é um símbolo de popularidade, ele é o conhecido em todo o reino, né? Ele é um símbolo de autoridade, um símbolo que você determina as coisas, elas vão ter que ser feitas, você controla as coisas, sabe? Como um capitão controlaria um barco. Só que esse rei tá enganado, porque ele não controla de fato esse barco, sabe? O máximo que ele pode fazer é ajustar as suas velas ao vento e dizer que aquela é a sua vontade. Mas ele tá dizendo ali que não, ele vai pra onde ele quiser. É que o mar obedece ele, que o vento obedece ele, sabe? Isso é ridículo. É ridículo, sabe? Pessoas que acham que controlam os elementos da natureza, que controlam o universo, etc. Não tiveram que encarar a realidade. Então, elas não sabem seus limites, não sabem suas potências. Isso é muito triste. E eu acho que, assim, até. Acho que, na verdade, o mais miserável desse rei, pra ser bem sincero. Eu considero que eu falei da última vez que era o mais miserável de antes. Mas o mais miserável de tudo é que esse rei, ele queria ter um amigo. E ele queria muito ter um amigo. Tanto é que quando o príncipezinho fala, ó, se você quiser ser prontamente obedecido, você pode mandar que eu vá embora. E eu te obedeço. O príncipezinho tenta usar aquela gana do rei de ser respeitado e ser autoridade para tentar ir embora. Mas ele coloca em conflito ser obedecido e ter um amigo. Quando essas duas coisas batem de frente uma com a outra, ele prefere, na verdade, tentar manter o amigo. Então ele não dá ordem. Porque ele sabia, se ele desse a ordem, o príncipezinho ia ir embora. E ele ia satisfazer esse desejo de ser obedecido. Mas ele não dá ordem e tenta manter o príncipezinho. Até porque ele talvez teria pensado, mas se eu mandar ele embora e ele realmente for, talvez eu fique pensando depois. E se eu não tivesse falado pra ele ir embora, será que ele ficaria? Se eu tentasse mais um pouquinho, será que daria certo? E ele prefere tentar manter a amizade dele do que tentar manter essa aparência de poder. Mas ele não consegue mudar de fato para deixar fazer o príncipezinho querer ficar. Até porque ele se desgastou tanto que ele já não quer mais ficar ali, sabe? Faz mal pra ele. Então, essa é a minha análise sobre o planeta 325, no caso o planeta do rei. Uma pessoa que, aqui até colocar a imagem, né? Só tem a sua autoridade, tem um trono, tem posses, né? Tem uma aparência bonita com seu manto, tem uma coroa que simboliza seu poder, sua influência, é uma pessoa que em si encerra sua essência de querer mandar nos outros, mas que não tem mais nada. É um homem pobre de propósito, é um homem pobre de amizades, uma pessoa que não tem ninguém ali pra dividir esse poder, não tem ninguém pra dividir essa felicidade, certo? E uma última mensagem aqui deixar que a maior felicidade do líder é o conforto do liderado. É você saber que as pessoas te seguem porque você serve bem a elas e por causa que essa servidão que elas aceitam de você, na verdade faz muito mais sentido, é muito mais benéfica para elas do que não te servir, certo? Não sei se um regime de um servo meio escravo, mas ser um servo que é um servo por amor, um servo que confia em você, um servo de admiração. Que é isso que o rei, no fim das contas, quer, né? Ele quer ter poder de coerção, ele quer ter admiração e ele quer ter é, propósito, né? Ele quer saber que ele é importante. Ele, toda pessoa também quer, né? No fim das contas. Então ele quer o carinho das pessoas, ele quer saber que ele faz um bom trabalho e ele quer ter influência de determinar o que as coisas são ou não são, né? Isso sendo bom ou ruim é o que ele quer, não estou defendendo, provavelmente, isso que vocês fazem. Mas é isso. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da análise. Lembre-se, eu sou apenas um pensador errante. Se você gostaria de dar alguma
contribuição, deixe aqui nos comentários se você gostou ou não gostou. Dá um like ou dislike, né? Em função disso. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E lembre-se, não seja como essas pessoas que magoam o príncipezinho. Não seja como o príncipezinho que também magoa as pessoas. Seja melhor, observe o resto das pessoas e tente não cometer os mesmos. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.